noite. Para mim é um prazer estar aqui no Eagles Vision, esse lugar especial que trabalha a vida profissional de todos que aqui comparecem, trabalha também a vida emocional dos empreendedores. Como eu vou iniciar com vocês, eu sou advogada, especialista na área tributária e previdenciária, atuo como consultora empresarial e hoje estou aqui no Eagles Vision para rever com vocês sobre assuntos inerentes ao empreendedorismo no Brasil. Eu, desde os idos de 1990, quando eu iniciei meus estudos na Faculdade de Administração de Empresas, depois fui para estudar análise de sistemas e depois fui para o direito. Para quê? Para unir esse amaranhado de procedimentos específicos da administração de empresas com a legislação do nosso país. Eu vejo que hoje é uma necessidade muito grande que nós tenhamos essas áreas do conhecimento alinhadas. Não existe empresa hoje que tenha sucesso sem que haja o auxílio da advocacia preventiva. O que seria advocacia preventiva? Nós temos colegas aqui, advogados, que atuam no contencioso. O que é contencioso? É quando o advogado vai até o juiz para auxiliar o seu cliente a dirimir conflitos, mas perante o órgão judicial. A advocacia preventiva, o que ela faz? Ela busca resolver esses conflitos anteriormente, antes que se chegue até aos conflitos, né? Na verdade, ela tem uma prevenção de riscos. O que acontece hoje? Você pega o pequeno e o médio empresário, ele, na realidade, ele é um gestor geral da empresa. O que ele faz? Ele administra pessoal, ele administra a compra, ele administra as vendas, ele administra a própria vida. Na realidade, quando ele tem um problema com legislação, o que ele faz? Ele corre para o contador, né? Aí o contador chega lá e tenta resolver os problemas da empresa dentro do quê? Dos limites de conhecimento daquela área. Embora nós tenhamos hoje um conjunto de profissionais da área de contadoria e afins, até da administração de empresas, que são especialistas em legislação, mas falta a estratégia específica que o profissional do direito, o advogado, tem. Aqui nós temos colegas advogados nesse lugar, e é bem característico da nossa parte encontrar problemas que estão nas entrelinhas das leis, né? Que a lei tem, nós chamamos, a lei tem um espírito. O espírito da lei, ela é conhecido pelo advogado. O contador, por mais que esforce, não é da esfera dele atuar nas áreas que são do advogado. Eu fiz uma pesquisa e trouxe aqui para vocês. As grandes corporações no Brasil e no mundo, 100% delas têm advocacia preventiva. O que é isso? Ela tem análise dos riscos antes que eles aconteçam. E olha, que nem por isso elas deixam de ter ações judiciais, né? Como a gente tem visto. Aqui no Brasil, há uma novidade que é no cenário das pequenas e médias empresas. Coloquei ali para vocês um vendedor de água de coco numa praia. Ele é um empresário? É um empreendedor, não é? Ah, mas ele não tem empresa aberta. Mas existe no mundo jurídico chamado empresa de fato. À medida que ela existe, ela tem obrigações e ela tem direitos. Na realidade, nós entendemos que ela tem mais obrigações, né? Por quê? Se aquela água de coco que ele vendeu, aquele sorvete, ou aquele alimento, der algum problema para alguém, ele é responsabilizado. Se aquele carrinho, ao passar na praia, atingir um pé de uma criança, ele é responsabilizado. Esse profissional, ele também necessita do auxílio de um advogado, de um auxílio de uma assessoria jurídica. Eu, às vezes, falo assim, advogado? Sim. Mas nós temos profissionais do direito que nós chamamos hoje de paralegais. São aqueles que são formados, mas que não passaram no OAB. Ou porque não puderam, ou porque não quiseram. Mas, às vezes, tem uma área de conhecimento bastante específica. E eles podem ajudar em muito também. Só que a diferença qual que é? Quando você precisar ir para a questão judicial, perante um juiz, ele não vai poder responder. Então, a fase de conhecimento que ele acompanhou fica até ali. Vai precisar de outro profissional, começar tudo novamente para poder fazer a defesa. Então, o que você tem aqui? Esse profissional que vende a água, ele é dependente de quem?
Do contador. Normalmente, quem que é? Aquele que auxilia ele a administrar. Só que o que acontece? A administração dele vai até a certo ponto. Porque quando ele começa a ter problemas financeiros aqui, ele esquece do contador, não é? Aí o contador fica assim, cadê meus honorários? Ah, não tenho esse mês. Aí ele esquece de pagar os impostos, ele esquece de pagar os honorários, ele esquece o contador, a empresa continua gerando dívidas para o Estado, para o município, para a federação, e ele esquece. Porém, ele vai ter um grande problema futuro que vai afetar a vida pessoal dele também. O que nós temos aqui? Eu fiz uma pesquisa sobre o IBGE, que em 4 anos nós temos uma perda de empresas de em torno de 40%. 42,40. Aqui, vamos lá, estou mal de matemática aqui. 53 dá 46%, né? 46% de empresas não sobrevivem em 4 anos. Isso daqui que o IBGE fez é um cálculo do quê? Das empresas que abrem um negócio, registram, e depois elas vão e registram o fechamento da empresa. Agora eu fico imaginando no cenário brasileiro a quantidade de empresa que esquece de fechar a empresa e fica atuando aí no mercado por uns meses, depois esquece de atuar, deixa a empresa lá. Então, nossa realidade é bem maior. Eu estava vendo também que o brasileiro ele é um empreendedor. Seja vendendo no carrinho de banana, carrinho de mandioca, ele é um empreendedor. Então, nós temos no Brasil 60% da população empreendedora. Só que ela não tem um auxílio correto, né? E ela não sabe como trabalhar. Por quê? Falta que profissionais, principalmente da área jurídica, o problema maior é a legislação, auxilie essas pessoas. Principais razões da morte das empresas. Falta planejamento. O que é isso? O que é planejar? Planejar é saber o caminho que eu vou seguir, para onde eu vou, o que é que eu quero, como eu vou fazer isso. Há processos e procedimentos num planejamento que uma empresa precisa observar. E a pequena empresa e média no Brasil não faz isso da forma correta. As que fazem até conseguem sobreviver um pouco melhor. Nós temos também a cópia de modelos existentes. Ah, eu abri a mercearia. Como é que o meu concorrente trabalha? Vou fazer igual. Ele coloca lá na frente uma placa com as promoções, ele põe um carro na rua, então ele faz a forma igual do concorrente dele. O que acontece? Vai ser igual ou pior. Tem um ditado popular que diz que o burro, desculpe a expressão, nunca aprende. O inteligente aprende com a própria experiência. E o sábio aprende com a experiência dos outros. Então, se está vendo que não dá certo, não siga o mesmo modelo. Você tem que ter criatividade. Nós temos também o não acompanhamento da rotina pelo administrador. Você abre uma empresa, o que acontece? Ah, sou empresário. Vou fazer compras, vou fazer venda. Tem lá 1, 2, 3 empregados, pode ser uma escola de educação infantil. E você não acompanha a rotina de como o seu professor está trabalhando, quais são os problemas que existem dentro da sala de aula, quais são as estruturas, maiores reclamações dos pais. Então, a sua empresa provavelmente não sobreviverá. Nós temos também o descontrole de fluxo de caixa. O que acontece na pequena empresa? Em maior, a média tem um pouco de controle. Você tem a venda, o dinheiro está no caixa, opa, tem que pagar uma luz elétrica da casa. Vamos buscar dinheiro aonde? No caixinha, né? Ah, preciso comprar pão para casa. Onde você vai buscar dinheiro? No caixinha. O que acontece? Você teve venda, não controlou a entrada, a saída, você não sabe o que aconteceu, então não tem como sobreviver uma empresa sem um controle. Também nós temos aqui falta de divulgação da marca. Vamos lá. Que seja uma empresa pequena, você precisa ser conhecido no bairro, se alia ao seu público-alvo. Você precisa ser conhecido na sua cidade, se a cidade onde que você está demanda do serviço que você oferece. Às vezes tem falta e não sabe que você existe. Então, é um erro grande também, onde a empresa acaba morrendo por falta dessa ferramenta. E não adaptar-se às necessidades do mercado. Eu não conheço meu público-alvo, eu não sei o que ele quer, eu não sei o que a minha cidade necessita, eu não sei como que eu posso colaborar para o meu meio. Então, provavelmente, por falta do uso dessas ferramentas, aliada também à falta da assessoria jurídica, a sua empresa acaba morrendo. Aqui, a assessoria jurídica entra como? Você tem que fazer um planejamento tributário, você tem que fazer um planejamento financeiro,
Você tem que fazer um planejamento dos seus empregados. Quem são eles? Qual é a formação que eles têm? Quanto custa esse funcionário para a empresa? O que é a convenção coletiva fala sobre ele? Qual sindicato vai cuidar? Às vezes não tem conhecimento disso, é necessário. Nós temos aqui como essa ferramenta é uma ferramenta de previsão dos riscos e controle desses riscos. A gente tem uma vantagem quando você utiliza a advocacia preventiva. Não chamo assessoria jurídica, mas como sou advogada, eu vou falar advocacia, porque especificamente você vai precisar do profissional advogado. Vou explicar mais à frente por quê. Você acaba aumentando o ganho. Você, numa empresa, você tem despesas. Então, a despesa com o pessoal que leva a tua empresa à justiça costuma ser grande, né? Despesas com ações trabalhistas, nós temos colegas aqui, eles vão poder dizer para vocês, além dos honorários do advogado, né? Que custa em torno de 30% mais do que você deve para o empregado. Então, com isso, com essa prevenção de possíveis ações e o controle disso, há um ganho para a empresa. Dentre outras razões aqui e modelos que eu poderia dizer para vocês, mas o nosso tempo é um pouco limitado. O benefício dessa ferramenta também, que é a advocacia preventiva, é que ela estuda e controla os riscos. Aqui nós entramos numa questão de planejamento. Opa, tem uma empresa, ok. No mundo das leis, como eu devo proceder? O que interfere na minha empresa as leis do meu país? O que eu vou começar a ver? Tem uma empresa, então a constituição dessa empresa tem leis? Tem. Tem regras específicas para cada tipo de empresa que você vai abrir. Ah, tem tributação? Tem. Quem ordena a tributação? Quem controla? Ah, eu tenho um código específico. E outras afins. É controle de fluxo de caixa, com a questão do dinheiro que você recebe, imposto de renda e outras coisas mais. Outro benefício dessa ferramenta. Evita demandas judiciais e extrajudiciais. Quando você administra uma empresa, você tem problemas extrajudiciais, contratuais, problemas com o fisco, que podem ser resolvidos de formas extrajudiciais ou judiciais. O que acontece? A advocacia preventiva busca prever acontecimentos e fazer com que eles não existam, que são, normalmente, acontecimentos daninhos para a empresa. E, com isso, nós temos a minimização de prejuízos. Se eu minimizo prejuízos, eu aumento os meus ganhos. Então, essa ferramenta é poderosa na administração da empresa. Isso resulta em quê? Que a advocacia preventiva ela tem que ser vista hoje na sua empresa, e o advogado também tem que olhar que ela é uma ferramenta poderosa, mas que ela é um investimento. Então, quando você for vender o teu trabalho, o teu serviço, você não vai vendê-lo como uma coisa, como um produto. Ele é um investimento. E como investimento gera segurança e gera economia. Nós, operadores do direito, muitos estão aqui, ou nós, empreendedores, precisamos entender que investimento custa no começo, mas ao final ele tem um resultado. As vantagens. Orientação para a elaboração de documentos. Quando você tem uma advocacia preventiva, conjunto de advogados a seu favor, é só ligar, é só chamar ao seu escritório, para que ele faça uma análise dos documentos que você vai assinar. Eu sempre digo, a morte de uma empresa está, sabe onde? Na rubrica do empreendedor. Muitas vezes ele assina documento fora de controle, não sabe o que tem nas entrelinhas, então vai ter prejuízo com relação a isso. Redução de prejuízo em demandas trabalhistas, acho que eu já falei isso para vocês. Economia no pagamento de tributos e resgate de créditos. Muitas empresas hoje, diante dessa carga tributária enorme, que até foi falado por um colega que passou por aqui, tem tributos demais sendo pagos. Muitas vezes ele paga em duplicidade, ele paga quando não deve, ele tem uma sobrecarga de tributos que uma falta de um planejamento tributário leva ele a pagar além do devido. Com uma devida assessoria, é feita uma análise dentro da empresa e é possível buscar que esse fisco devolva o dinheiro para a empresa. Aí você fala assim, vou esperar dinheiro do fisco, vai devolver quando? Nunca. Mas tem um instrumento que nós chamamos hoje, eu vou continuar pagando, certo? Para eles, nos próximos meses, outros tributos. Compensação. O que eu faço? Olha,
você me deve e eu vou ter que te pagar o mês que vem? Vamos compensar? Então, isso é possível. O que gera com isso? Economia para a empresa também. Evita condenações. Quantas ações hoje existem na área civil, trabalhista, previdenciária, tributária, com relação à empresa que não tem uma organização correta e uma forma preventiva de atuar com relação à legislação. São inúmeras as circunstâncias que nós encontramos hoje no nosso dia a dia do escritório. E quando você faz um planejamento, o risco dessas ações judiciais que demandam tempo, demandam gastos exorbitantes e gastos também com advogados que não são pré-contratados, vão gerar para a empresa um gasto que, de repente, ela não está esperando, porque os valores costumam ser vultosos. Análise de contratos, eu coloquei como vantagem, porque uma empresa ela vive de relação contratual. Ela vai fazer um serviço, existe um contrato. Ela vai fazer uma venda, é um tipo de contrato também. Pode ser compra e venda de imóveis, pode ser compra e venda de materiais. Normalmente, você tem uma empresa de venda de atacado, a empresa de compra de varejo, às vezes vai comprar a prazo. De certa forma, é uma forma contratual que existe. Como que vai ser o pagamento, como vai ser o juros se não pagar? Tudo isso já está pré-ordenado. Então, é necessário que haja uma observação minuciosa dos contratos que a empresa elabora e também aos que elas assinam. Outra questão que eu trouxe aqui são editais de licitação. A pequena e média empresa, ela não usa muito essa ferramenta, ou essa vantagem. Mas pequena empresa consegue fazer licitações em pequenas cidades, por exemplo. Às vezes você tem uma livraria numa cidade pequena, a prefeitura necessita de suprimentos de papelaria, durex, tipo caderno, lápis, canetas, e você pode colocar o teu preço nos produtos, informar a eles, e se ganhar a licitação, vai ter a venda garantida, às vezes até por períodos. Mas a pequena empresa não descobriu isso, só tem nichos de grandes empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, é necessário que a pequena empresa ela observe que tem um leque maior para ela trabalhar. Nós temos também, aqui, na questão de identificação de cláusulas abusivas, é que elas estão nas entrelinhas dos contratos. E, normalmente, ninguém observa. E como lidar com as cláusulas abusivas? À medida que elas são abusivas, as leis não permitem que elas existam. E o advogado tem essa condição, na preventividade, de observar e já pedir que elas sejam mudadas, ou judicialmente fazer com que elas sejam transformadas em cláusulas que não serão observadas. Bom, também nós temos aqui o planejamento societário e sucessório. É parte do advogado? Com certeza. Ele faz um trabalho excelente junto ao seu contador para que você entenda os problemas da legislação brasileira inerente ao projeto societário e sucessório. Sabe por quê? Você tem que saber quem é o seu sócio. Quem é o seu sócio? Como ele atua? O que ele pode fazer para te prejudicar? Quando eu falar em algumas experiências nossas no escritório, eu vou citar um caso de prejuízo grande para um sócio honesto, em detrimento a outro que não era honesto. Então, aqui, nesse planejamento societário, você já tem que fazer contratos de responsabilidade entre as partes, além daquelas que estão colocadas no contrato social. E, no caso, em resumo aqui, a vantagem principal da advocacia preventiva é que ela contribui para a prosperidade e sobrevivência da empresa. Uma empresa não sobreviverá se ela não tiver um auxílio de prevenção dos riscos. É como um corpo. Se você vai vivendo e nunca faz uma análise do que está acontecendo, e não cura as doenças que acabam acontecendo no seu corpo, você vai morrer. Então, para que você tenha uma vida longa e uma vida próspera, é necessário que haja um cuidado desse corpo empresarial. Bom, aqui eu coloquei essa foto que quer dizer o seguinte: o empresário ele também tem uma família, o empreendedor tem uma família. E o que acontece? No fundo, essa advocacia preventiva vai dar uma olhada para a vida pessoal também do empresário. Porque o empresário é uma pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica é feita de pessoas físicas. E as pessoas físicas, muitas vezes, têm entrelaçado a sua vida pessoal com a vida da empresa. E tem coisas que acontecem na empresa que vão refletir na vida pessoal.
Você imagine o seguinte: você tem uma empresa que tem dívidas, as dívidas são cobradas judicialmente, a empresa já não tem mais dinheiro para cobrir essas dívidas, para onde que é que vão cobrar? Na pessoa jurídica, nos bens da pessoa física do empresário. Aqui há um número de circunstâncias, lógico, que os advogados poderão ensinar para que esse patrimônio fique seguro, de uma forma justa e dentro da lei. Então, esse empresário poderá ter auxílio na questão de testamentos. Por quê? Porque parte, mesmo que o empresário ou a empresária seja casado, parte dos bens ele pode disponibilizar para doação para quem ele quiser. Isso não quer dizer, eu sou casado, então parte dos meus bens é para meus filhos e para minha esposa, ou parte dos meus bens é para o meu esposo e para os meus filhos. Não. Há uma possibilidade de exposição de bens. Fui um empresário super bem sucedido e eu queria, quando eu falecer, deixar parte dos meus bens para uma associação. Ele poderá fazer isso. Também tem a questão dos inventários, que são quando há morte e repartições de bens entre famílias, de que forma vai ser feito. Pactos antinupciais, contratos bancários, compra e venda e locação de bens, celebração de contratos e outros. Bom, dentro disso, o que eu queria trazer para vocês agora, o que acontece, o porquê que a advocacia preventiva ela é necessária, é mostrar o nosso panorama da justiça brasileira. Nós tivemos agora, recente, em março desse ano, um novo Código de Processo Civil, diante de uma necessidade emergente do nosso país de ver solucionar os problemas tão grandes. O novo Código vai trazer novas formas de procedimentos para que o advogado atue. E o que foi colocado nisso? Busque evitar o contencioso. De todas as formas, nos colocados como advogado, fala assim, evite buscar o judicial, tente compor dentro do seu próprio escritório. Logicamente, o contencioso não está proibido, mas se a gente conseguir dirimir a maioria das demandas, haverá um desafogamento do judiciário no Brasil. E também promover a autocomposição. Autocomposição, o que é isso? Houve o início de uma ação judicial. Vamos até o juiz e lá a primeira coisa que ele faz é assim, componham-se. Tem um acordo? E aí, a necessidade que existe é que o advogado que representa a tua empresa conheça tão bem dela que possa fazer isso de forma tranquila e vantajosa para a tua empresa. Ali eu coloquei o artigo 3º, parágrafo 3º, que é sobre a questão da conciliação e mediação, que vocês já leram aí, e que nos garante essa possibilidade do advogado ser quase um conciliador. Ser um conciliador, não um juiz, né? Ser um conciliador. Eu quero mostrar nesse parâmetro aqui, o que houve, essa fonte, o Anuário da Justiça, que é o Conselho Nacional da Justiça, que trouxe para nós qual que é o gasto que o Brasil tem com ações judiciais, com o judiciário, com o pessoal que trabalha. Veja aí, quase 70 milhões, não é? Bilhões. Isso quer dizer que cada um de vocês paga por ano R$ 337,00, mesmo sem usar. É alto o nosso preço, né? Judicial, é muito alto. Isso é despesa com juízes, despesa com desembargadores, despesa com locais, despesas diversas. Nós temos aqui também que os processos judiciais que transmitem do Brasil são 407 milhões. Cada pessoa tem 1.000 processos, é isso? Cada pessoa no Brasil tem 1.000 processos. É muita coisa, gente. É muita coisa. E o tempo médio para julgar esse processo, já imaginou você como empresário aguardar uma resposta judicial em 5 anos? É muito tempo. Isso na primeira instância. Primeira instância é o advogado da sua cidade. Segunda instância é o advogado do seu estado. Terceira instância é quando vai para a federação, vai lá para Brasília, né? Supremo Tribunal. Nós temos processos lá no escritório, que é do tempo da poupança, plano Collor, plano Verão, e tem mais umas circunstâncias que acontecem no mundo judicial, que foi o seguinte: nós começamos a ganhar os processos, nós estávamos muito felizes, né, altos valores, todo mundo recebendo. Daqui a pouco o Supremo Tribunal falou, espera aí, não é bem assim. Né, os bancos não estão gostando disso, né? Os donos do Brasil não gostam disso. Então, vamos suspender isso. E nós estamos aguardando tantos processos lá, eu preciso fazer tantas viagens, gente. E estou aguardando os processos lá, nós e nossos colegas, 7 anos,
para o Supremo Tribunal decidir se vai continuar pagando ou não, o que é mais que certo, né? Então, essa é a realidade do nosso país na questão judicial. Mas nós amamos ser advogados, não se preocupem. Aqui eu trouxe uma coisa para vocês, empresários. Vejam só, olha só, 40% dos processos que existem no nosso país, sabe quem é culpado? Empresas. Olha só, 40% só tem a ver com direito do consumidor. Você já imaginou as questões tributárias, questões trabalhistas, as questões de comércio? É muita coisa. A empresa do Brasil está muito despreparada, porque a maioria são pequenas empresas, né? Está muito despreparada, gente. 40% de processo do Brasil, questões de consumidor. Onde nós vamos parar? Então, precisa dos advogados, precisa de todo o sistema de comunicação do Brasil informando, né? E eu vou dizer para vocês, sabe como o empresário se encontra nessa situação? Veja só, o consumidor, como é o elo fraco nessa relação, ele é visto como coitadinho. E aí o que acontece? Só 3 órgãos poderosos no Brasil auxiliam ele. Você tem o PROCON, o DECOM, DPDC. São departamentos que cuidam do coitado do contribuinte. Nós também cuidamos do contribuinte, do consumidor. E também tem milhares de advogados no Brasil que cuidam deles. E a empresa? Tem quem? A empresa tem algumas associações, né? Associações, mas sabe quem trabalha nas associações que cuidam disso? O advogado. Então, o advogado está falando para vocês, advocacia preventiva. Nós vamos ensinar a vocês o quê? A como se protegerem. Se não se protegerem, vão perder dinheiro, vão ter riscos, vão ter gastos, vão ter prejuízos e podem até morrer. Porque o que vai também nessa situação é a tua imagem. Você já imaginou você ter milhares de processos como o Oi, TIM, Vivo, não é? Que tem os bancos. Pois é, aqui eu queria traçar com vocês a forma de contratação. Meu Deus, como que eu posso contratar um advogado? Porque advogado é caro, não é? Não é isso que tem a maioria das empresas? Como que eu vou ter um corpo jurídico na minha empresa? Meu Deus, vou arcar com essa responsabilidade? Nós temos tantos modelos diferenciados hoje que podemos trabalhar isso. Você tem, por consulta, você sabe quanto custa, que a OAB coloca de valor mínimo para você ligar para o escritório? A hora? R$300. 302, uma coisa assim. É que a gente cobra mais, eu não lembro, 300. Mas também você pode pagar por projeto. Fala assim, eu vou fazer um planejamento tributário. Me arruma uma equipe de advogado do seu escritório, vamos fazer um projeto, é pago por projeto. Ou permanente. Se permanente pode ser aquele advogado que é o escritório permanente que você contrata, que cuida de 1 ano para ti, 2, e também o corpo jurídico que você tiver condições, você pode ter na sua empresa. Mas sua empresa jamais vai ter um leque de profissionais de todas as áreas poderosos. Fica muito alto, não é inteligente. Então é melhor você ter escritório. Nós, por exemplo, lá temos especializações, procuramos ser bom naquilo que nós fazemos. Mas nós não estamos sozinhos. Quando nós precisamos de um colega, nós sabemos que ele é bom naquilo, nós chamamos ele. A gente dividindo, a gente ganha mais, não é? E depois você presta um serviço de excelência. Então, qual o problema? Trabalhar juntos se ganha mais. Aos colegas novos do direito, que de repente estão ouvindo, que estão aqui, pensem nisso. Se associem mais com bons colegas, você vai ganhar mais dinheiro. Casos práticos. Eu teria vários para contar para vocês aqui, mas o tempo é curto. Eu vou contar algumas questões que têm acontecido, que no escritório a gente passa como experiência. Não vou citar nomes. Uma cantora famosa do Brasil, muito experiente, daquelas músicas que a gente gosta muito, sabe? Aquelas coisas assim que culturalmente tem muito para nos oferecer. Foi para os Estados Unidos fazer um show com visto de turismo. Ela foi e fez o show. Ficou feliz, ganhou muito dinheiro. Voltou. Foi denunciada que ela foi fazer um trabalho fora do país, ainda mais nos Estados Unidos, com visto de turismo e não de trabalho. Sabe o que aconteceu? Não pode mais. Até que os Estados Unidos deixem que ela vá. O que aconteceu? Falta de quê? Assessoria jurídica. Então, o que ela está perdendo? Muito dinheiro para não poder fazer um trabalho lá. Outro problema que eu ia falar para vocês, de um empresário que se associou a um grupo de empresários grande aqui do Brasil, que é cliente nosso, no escritório, e ele é um diretor de vendas. Tem uma cota pequena das ações, e a empresa fazia notas frias, sabe? E quando foi ver, tinha uma dívida de 80 milhões com o fisco.
Aí chega no escritório, ele é responsável igual com todos. É lógico que nós temos a defesa, mas eu falo até chegar à solução desse conflito. Esse homem sofre tanto, primeiro porque ele é honesto, primeiro que ele nunca fez isso, porque ele não poderia ser chamado como responsável, e é. Até essa solução, com essa morosidade das soluções do processo, quanto sofrimento não está acontecendo? E com medo ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pela legislação, pela defesa que nós fazemos, pela questão da responsabilidade, ao menos pelas cotas, mas até então ele responde total. Aí sai do quê? Da questão da empresa responder porque ela não tem mais bens, e a responsabilidade sai da pessoa jurídica para ir para a pessoa física. Então, os bens dele podem ser consultados a qualquer momento para pagar parte. Os bens a mais que ele tiver, porque uma casa só, um carro só, uma TV só, joias de família, isso não é penhorado, não é retirado. Mas há uma preocupação da segunda casa, do segundo carro, né, dos investimentos. Então, gente, a responsabilidade da gente ter um planejamento ideal é sério, e a advocacia preventiva é necessária. Outro caso que eu tenho aqui para falar para vocês, que é triste. Uma empresa de médio porte sim para grande, e com sócios bastante tranquilos. Isso é uma forma triste, um caso que nós temos no escritório, que pegaram 2 idosos. O que aconteceu? Esses idosos compraram uma casa 30 anos atrás, fizeram um contrato de compra e venda, pagaram tudo, e a casa era da empresa. E eles nunca transferiram para onde? Para o registro, na escritura, para a casa, para ser deles, dos idosos. A empresa fechou, teve uma ação trabalhista, o juiz mandou penhorar os bens da empresa, o único bem da empresa tinha era essa casa, que nem a empresa sabia, e os idosos eram avisados: olha, tem uma empresa, vou tomar sua casa. Imagina, tomar minha casa nada, vai embora, né? E quando chegou no escritório, nós pegamos casa assim, que eu falo: Deus, eu acho que a gente tem que fazer um milagre, né? E diante da condição, né? Tem hora que você tem que fazer boa ação. Chegou no escritório esse caso, e nós olhamos assim: meu Deus, perdendo a casa. Por quê? Porque não fez o que? A transferência, gente. Agora me fala, o empresariado brasileiro está preocupado? A justiça, se for legalista, pode tomar a casa dele. Então, tudo aquilo que você tiver de registro para fazer, faça logo. Isso serve para empresas também. Meu Deus, quanta coisa para dizer. Bora lá. Conclusões, finalizando, vou ler as conclusões para vocês, de tanta coisa que tem para dizer, de um assunto tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso. Apaixonei, fiz até um artigo, vou publicar lá junto com meus colegas que me ajudaram. Está muito bom, gente, estou gostando. Estou gostando, Pinelli. Estou descobrindo uma nova forma aqui de trabalho. Então, as conclusões uma empresa que reduz a quantidade de ações judiciais contra si, ou que evita que elas sejam criadas, tem acrescido seus lucros e a sua perspectiva de crescimento. Negocia bem, com maior margem, constrói uma melhor imagem perante seus empregados, clientes e concorrentes, diminui os conflitos com as outras empresas, de modo até com contratantes mais satisfeitos, evita receber duras sanções, multas dos órgãos públicos. Por fim, diminui a contratação repentina de advogados, que desconhece os antecedentes, o perfil e as peculiaridades da empresa. Gente, tem muita coisa para dizer com vocês. Aqui nós temos vários advogados, estou vendo aqui uns colegas, com certeza estarão à disposição para tirar dúvidas. Eu não sei tudo, mas junto com eles eu sei muito. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de mais uma vez estar no Eagles Visions. Espero que tenha contribuído com todos. Estamos à disposição para aprender mais e para falar sobre o assunto. Muito obrigada.